Arro, energias positivas, tudo bem com você? Vem pra cá, meu jovem, minha jovem, começando mais um Universo. Como pode melhorar? Sempre pode melhorar, só depende de você. E nossa meta aqui é jogar a sementinha aí que você possa criar, expandir sua consciência. Lembre-se, só depende de você. Vamos que vamos, papo muito bacana aqui no Universo. Como pode melhorar? Hoje eu vou falar sobre conscienciologia. O que será isso, hein, Mari? O que será isso, meu amigão? Mas já convido você a se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Pode ser um passageiro na vida, tenha mais ações na vida. Então, a primeira coisa que eu quero que você deixe no comentário o que você acha, seu nome, seu estado. Fique à vontade. Vamos começar aqui mais uma edição do nosso Universo. Como pode, recebendo meu amigo aqui, Ramaraj, é isso? Ramaraj. Tem que dobrar a língua pra falar, tem que dobrar a língua. Ramaraj. Qual é a origem desse nome? Eu fiquei curioso. Hindu. É um nome hindu, né? Como a gente estava conversando antes, Rama é uma das vertentes de Vishnu, né? Quando desceu à Terra, e ele simboliza o amor. Tem toda uma história, né? Mas não o amor como a gente conhece hoje, o amor com sabedoria, né? Do humano para o próprio humano, de um ser para outro ser. Então o Rama está ligado a conhecimento. Então vamos lá, já comecei curioso aqui, minha amiga Mari. O que é esse amor que você está falando? Como é que então descreve esse amor, a diferença dele? No mundo de hoje nós temos o amor, como eu costumo chamar sempre, de amor hollywoodiano. Que é o amor de Shakespeare, que é o amor que o cinema, que as novelas, né, que é mais uma paixão do que amor. O amor, quando a gente pega, por exemplo, na Bíblia, apóstolo Paulo fala bastante dele, que é aquele amor onde você sabe dividir entre um sentimento e a razão, onde você divide a sua humanidade, a sua espécie com as demais espécies na Terra, com o outro ser humano. Então o amor ele é comprometimento, ele é partilha, né? Ele é às vezes aceitação. Muitas vezes nós vivemos num mundo onde eu quero impor o meu amor, meu modo de viver para as pessoas. A maior prova de mostrar esse amor hoje em dia é você deixando cada pessoa viver como ela quer viver. Eu vi um post hoje, uma pessoa fez um post no Facebook, e ela falava assim, olha, no carnaval tem uns que vão para trio elétrico, outros vão para retiro, outros ficam em casa vendo Netflix, e cada um tem o seu jeito. Pare de reclamar do jeito dos outros. E realmente acho que é isso que a gente precisa ver. Olhar para um momento onde, independente de ser carnaval, o que é que seja, cada pessoa ela é o que é. E não sou eu, não é você, não é ninguém que vai mudar aquela pessoa. Irama representa isso. Uma das representações é você deixar o ser humano ser como ele é para que você possa ser como você é. Né? Não ficar tentando mudar ninguém, convencer ninguém. É difícil. É um desafio, é um aprendizado. É o não julgamento, né? Se você for ler a história de Rama, né, esse príncipe hindu, ele próprio teve os seus tropeços. Então, se um Deus teve, quem dirá nós, né? Mas é um processo, né? A gente tem que precisar entender que é um processo. É um processo, é um grande processo. Dia a dia na vida, né? Sim. Então vamos lá, vamos para o tema aqui que chamou a atenção, que é conscienciologia. O que é isso, Raj? O termo conscienciologia é o estudo da consciência. A primeira vez que esse nome apareceu para nós, a humanidade, foi no final dos anos 1970 para os anos 1980, com o médico e psiquiatra Valdo Vieira. Né? O Dr. Valdo Vieira, ele era espírita, e ele começou a entrar, por ser médico e psiquiatra, óbvio, né, estudante da mente, ele começou a entrar em contraponto entre espiritualidade e consciência. Então ele saiu do espiritismo, começou a usar esse termo conscienciologia, ele escreveu um livro sobre isso, onde ele aponta o seguinte: e se as experiências espirituais que nós temos forem todas produzidas na nossa consciência, na nossa mente? Freud falou de inconsciente, subconsciente. E se o que está acontecendo das nossas experiências espirituais forem esses processos que nascem no inconsciente e se manifestam no consciente, mas nós não conseguimos entender? Então ele começou a pesquisar sobre isso e fundou um movimento. Só que qual que é a diferença da conscienciologia que eu pratico hoje, que eu prego, para a dele? A dele ainda manteve raízes dentro do espiritismo. Então acreditava em muitas coisas que o espiritismo prega. Então ele saiu, mas manteve ainda algumas abordagens, como a visão de reencarnação. Né? Eu tenho hoje, dentro da conscienciologia, uma visão diferente de reencarnação. Nos meus processos espirituais xamânicos, eu tive alguns acessos a esse tipo de consciência. Né? Esse tipo de consciência era como se eu estivesse dentro da mente do Valdo Vieira. Não tive contato com ele, não o vi. Mas é como se eu estivesse dentro
E ali dentro dos processos neuronais, dos contatos entre as sinapses, eu comecei a ter uma lucidez sobre o que é essa espiritualidade conscienciológica. Então, o que ela é na visão hoje de Ram Maharaj? A conscienciologia, ela é um processo que vem há milhares de anos, aos poucos, desbloqueando aos poucos a mente humana para que nós possamos entender que tudo é mental. O hermetismo, lá no Egito, já falava sobre isso. Tudo é mente. Não sei se você já leu alguma coisa sobre hermetismo, já ouviu falar? Tudo é mente. Para as leis herméticas, quando você diz tudo é mente, tudo está aqui, ó, daqui para dentro. Não tem nada fora. Então, se eu estou conversando com você aqui agora, e você de repente é médium, e você vê um espírito passar atrás de mim, para um espírito ou para uma pessoa que ainda está dentro dessa lei espiritual mais antiga, ela vai dizer, tem um espírito, um desencarnado andando aqui. Para a conscienciologia, a qual eu trago hoje, nós vamos dizer, esse espírito está aqui. Ele está se comunicando com você aqui dentro. Ou seja, ele pode ser um ancestral seu. Quando se fala de ancestral, nós precisamos lembrar que nós carregamos dentro de nós o DNA. E o DNA, ele carrega todas as informações desde o nosso primeiro ancestral. Seja ele macaco, leão, ser humano, desde o primeiro. Então, quando eu tenho uma sensação espiritual aqui, falando com você, essa sensação está acontecendo dentro da mente, no campo mental. Uma das maiores provas disso, Tiago, é que o nosso corpo, ele é a expressão da nossa mente. Já é comprovado hoje pela psiquiatria, pela ciência, que o corpo de uma pessoa, um bom psiquiatra, um bom psicólogo, ele pode olhar para o corpo de uma pessoa e o corpo dela vai dizer sobre a infância dela. Certos traumas desenham nossas mãos, nossos pés. Crianças que passam traumas entre 6 meses de vida, vamos colocar assim, a 5 anos de idade, quando ainda os dedos do pé estão sendo desenhados, os dedos da mão, eles trazem ali informações sobre aquele período da sua vida. E como é que isso é formado? Onde esses traumas ficam registrados? No inconsciente. Alguns ficam no inconsciente, ficam lúcidos a vida toda, e outros apagam e a gente nem sabe o que é. Conscienciologia é uma forma da gente entender o universo, a espiritualidade, o que nós chamamos de Deus, como sendo parte de nós. E o mais engraçado nisso é que se você pegar Bíblia, Bhagavad Gita, Torá, Alcorão, outros livros antigos, todos os deuses daquela época que se comunicavam com o ser humano diziam isso. Vós sois deuses. Para quem é cristão e tem uma Bíblia aí, vai estar nos assistindo, pega o Evangelho de João e vai no capítulo 17. Ali, Cristo ele só não é mais claro porque talvez a linguagem da época não permitia, mas os discípulos perguntam para ele, você está dizendo o tempo todo, né, Cristo, que nós podemos ter contato com Deus, como que é isso? E ele fala, vocês são deuses assim como eu sou com o Pai. Né? Eu sou o próprio Pai e vocês também são, vocês só não se deram conta disso. Então, a Conscienciologia ela traz isso. Desmistificar a religião, tirar a religião da espiritualidade e mostrar que tudo parte do humano, não é estar dentro de um templo de 4 paredes, cumprindo ritualística, ofertando dinheiro, né, separatismo, ou seja, a minha religião é melhor que a sua. Deus nunca separou a humanidade. Na verdade, não existe religião, né? O pessoal que criou religião. Né? A religião é uma criação humana, né? Então, dentro desse prospecto que eu posso dizer, de você olhar para a religião, ela começa a perder o sentido. E ela está perdendo tanto sentido que a religião em si, ela está ficando desacreditada no mundo. Mari, ó, bombou aqui a cabeça, muito conhecimento. Já convido você a se inscrever, curtir, comentar. Vem pra cá, receber meu amigo Rádio aqui, falar sobre Conscienciologia, cara. Que papo bacana, Rádio. Vamos lá, tem muita pergunta aqui pra você que eu fiquei aqui, né? Primeira coisa. Já vai anotando aí as perguntas. Já anotei aqui, primeira coisa. É mente. Certo. Foco é principal a mente, né? Mas você não desgasta o espírito. É isso? Você pergunta na minha visão. Isso. Óbvio, eu tô aqui sendo entrevistado, né? Eu não posso ficar trocando vindo uma entidade, não. Vamos lá. É você mesmo, Rádio. Sou eu mesmo. Vai que encosta alguém aqui, né? Vamos lá. Eu vou precisar dar uma volta para te responder essa pergunta, porque senão, como você já conheceu um trabalho meu, você pode dizer assim, isso aí está meio contraditório. Primeiro, como é que eu separo mente de cérebro? Bacana. Qual que é a diferença de mente para cérebro? De onde vem uma palavra e outra?
O cérebro, eu entendo hoje, através de muitas pesquisas, que é a parte orgânica, que é esse órgão que existe aqui dentro, que é protegido pela cabeça. O que é a mente? É aquilo que faz a conexão de neurônios com sinapses e que ainda a ciência não pode explicar. E o hermetismo explica isso muito bem. Tudo é mente, porque tudo está dentro dessas conexões. Aí você perguntou, você descarta o espírito? De onde vem a palavra espírito, né? Vem da palavra espectro, vem de uma palavra mais antiga. De onde é que surge isso? Um espírito é toda manifestação semi-humana, vamos chamar assim, que eu não entendo. Então, se eu estou aqui na minha casa, deitado, e eu vejo um vulto, e aquele vulto, uma sombra, representa um humano, é um espírito. Se eu olho num telhado e eu vejo algo se movimentando, é um espírito. Então, o que seria o espírito? Ele é uma projeção da minha mente. Ele é uma projeção da minha mente. Mas de onde vem essa projeção? Se existem esses espíritos, como é que eles fariam para se conectar comigo? Eles não poderiam aparecer fora de mim. Porque eu não consigo reproduzir algo fora de mim que não é produzido dentro. Se tudo é mente, eu estou aqui sentado falando com você. Você faz parte da minha mente. Eu criei você. Eu sei que é meio louco de falar isso, mas eu criei você. Você só existe por minha causa. Se eu fechar os olhos e dizer aqui, ó, Tiago não existe, acabou não existe, Tiago. É verdade. Né? Então, um espírito, uma entidade, para quem é de Umbanda, Candomblé, eu já tenho plena certeza disso hoje nessa minha caminhada de 20 anos. Quando uma entidade se aproxima para incorporar em você, incorpóreo, né, do latim, ela não entra dentro do seu corpo. Incorporar quer dizer dentro do corpo. Seria impossível, porque como é que a entidade vai entrar dentro do meu corpo? É como se eu fosse uma roupa. Ela me veste e vou movimentar as minhas mãos. Ela não consegue movimentar nada em mim, nem a minha voz, se ela não acessar o meu mental. É aqui, que a mente comanda tudo, né? É aqui que comanda tudo. Então, se eu preciso dar um joia para você, eu preciso que o comando saia daqui. Verdade. As entidades e o espírito, eles se manifestam através dessa conexão. De onde eles vêm? Não poderia te dizer, não sei de onde eles vêm exatamente. Mas são energias que usam em cada grupo um nome. Por exemplo, eu poderia chamar um preto velho numa igreja evangélica de Espírito Santo. Um profeta que profetiza dentro de uma igreja, eu poderia dizer que é um Exu. Então, em cada religião ele vai usar um nome, mas é um espírito único de uma manifestação única que se conecta nos meus neurônios e dali começa a fazer o que tem que fazer. Tem coisas, Tiago, que elas são inexplicáveis. Né? Se alguma pessoa um dia sentar aqui e falar, tenho todas as respostas, duvide. Né? Nós estamos sempre perguntando, sempre questionando em tudo. A própria medicina. Nós estamos falando de autismo. O que era o autismo há 20, 30 anos atrás? Retardo mental, louco, idiotizante, né? Essas palavras que se usavam na época. Os manicômios eram cheios de autistas que só precisavam de um acompanhamento para seguir a sua vida. Então, o que é esse espírito hoje? O que é o espiritual? Raj acredita no espiritual? Sim, acredita. Acredita em Deus? Sim. Não como eu acreditava quando eu estava na religião. Não como um ser sentado lá em cima que está ali, ele não tem outra coisa para fazer com o universo tão gigante, a não ser cuidar de mim aqui na Terra. Está à disposição de mim 24 horas por dia. Não. Eu sou parte dele e, ao mesmo tempo, sou ele. Eu manifesto aqui no mundo uma experiência divina. Então, sim, acredito nessa manifestação espiritual. Eu tenho alguns trabalhos que eu faço com isso, né? E cada vez mais eu vou me aprofundando. Eu tenho uma experiência, eu posso contar? Fica Você à tem alguma vontade. pergunta aí? Não, pode falar, depois fala a pergunta aqui. Fica à vontade aí. Ó, você que tá aí, bota na câmera grande isso aí, vou mostrar todo mundo aqui, ó. Pessoal, nós estamos gravando no estúdio Despluga. Se você quiser gravar seu podcast, gravar sua videoaula, fica à vontade, procura o Megamari aqui, vou deixar no rodapé do vídeo, tá um lugar maravilhoso aqui. Hoje aqui é o nosso quadro, o Universo Como Pode Melhorar. E sempre pode melhorar, só depende de você, cara. Ó, movimentos, tem água parada, estraga, né? Fala da sua experiência aí, Raj, pra nós. Eu tive uma experiência, na época que eu ainda estava bem firme na Umbanda, e eu fazia alguns trabalhos em casa chamado Roda de Conversa, que não existe na Umbanda, hoje algumas pessoas estão começando a fazer. Eu realizei esse primeiro trabalho em 2012 em São Paulo e trouxe ele para Brasília. Roda de Conversa, o que acontece? O médium senta, ele recebe a entidade sem a ritualística da Umbanda, ou seja, eu estou aqui, eu vibro, a entidade chegou. E existe um grupo de pessoas que fazem uma roda, uma meia-lua, e ali eles vão conversar com a entidade. Não vai ser oferecido trabalho, não vai ser oferecido... É só um bate-papo. É um bate-papo, uma coisa mais racional.
E numa dessas experiências, em 2019, aqui no Grande Colorado, uma senhora, como é que eu posso chamar uma pessoa que é muito política, que defende... É política mesmo, sei lá. Política, né? Enjoada! Mas tem um outro nome que eu esqueci agora, mas ela é bem assim, ela é partidária, é petista, né? E ela conta depois que ela foi ali, que ela quer ver a história desse roda de conversa aí, né? E ela sentou, ficou quietinha, assim, já faleceu tem uns 2 anos, né, Mahara? Uns 2 anos. Gente boa, assim, olha, pessoa fantástica, a mente muito aberta. E ela sentou e ficou assim no cantinho. E aí as pessoas foram conversando, e aí teve uma moça que perguntou para o seu tranca-rua, ao qual estava manifestado ali. Seu tranca-rua, eu tenho uma curiosidade. Para vocês, o que é Deus? Quem que é Deus? Explica Deus para nós. Aí a senhora fez, isso mesmo, eu quero saber, quem que é Deus? E aí o seu tranca-rua olhou para ela, olhou para outra e disse assim, eu resumo Deus em 3 palavras. Deus não existe. Cara, foi naquele momento que ele disse isso, aquela senhora deu um pulo, glória a Deus, aleluia. Né? Até, porque eu sou médico consciente, eu estava ali e falei, opa, o que está acontecendo ali? Aí a moça explicou, como assim Deus não existe? Aí ele falou, Deus não é matéria. Deus não faz parte da matéria. Para ele existir, ele teria que ser matéria. Então, se eu posso tocar isso aqui, é uma manifestação de Deus, mas não é o próprio Deus. Então, Deus não existe na matéria. Não tem como ele existir na matéria. Ele é a antimatéria. Ele é antes e depois da matéria. Então, isso foi algo muito surpreendente, porque a partir dali, algumas coisas foram sendo trazidas para mim, que foram me ajudando a desenvolver a conscienciologia. Por exemplo, dentro da conscienciologia hoje, o que é uma entidade? Por exemplo, da Umbanda, você sabe o que é uma entidade? Já fui né, no terreiro, mas assim, diferenciar, eu não sei diferenciar. É um espírito que incorpora, né? Geralmente é um espírito que já esteve na Terra, desencarnou e hoje trabalha, não vai voltar mais para a Terra e trabalha incorporando ali e auxiliando a humanidade. Em tese, ele deveria auxiliar. Esse auxílio às vezes não acontece, na maior parte das vezes, Tiago, por causa do médium. Muitos lugares, muitos terreiros hoje, infelizmente, não trabalham mais essa questão do auxílio. O que é esse auxílio? Uma entidade ela não pode ser um espírito que vem aqui simplesmente para resolver problemas pessoais seus. Isso que eu ia falar para você agora, porque se você fala auxiliar é uma coisa, e eu vejo que é muito interferir hoje. Interferir. É pedir ajuda na questão do amor, do dinheiro, eu preciso disso, preciso daquilo. E a humanidade, eu fiquei muito tempo dentro de terreiro, e eu percebi que a humanidade ela se esqueceu que nós somos os servos, e não eles. Né? E um espírito hoje, uma entidade, ela é como se fosse um atendente do McDonald's. E é importante falar, gente, não está falando da religião, está falando do universo. O universo. Seja, todo mundo, todas essas pessoas, né? Porque assim, o que eu percebo também, como você falou que, né? Que está escrito na palavra, né? Que ele falou, somos imagem e semelhança a Deus. Parece que as pessoas têm medo de assumir isso. Não sei se é porque não tem a coragem, porque vai ter que fazer, a responsabilidade de fazer algo, né, grandioso e tal. Eu até falo às vezes, o pessoal fica meio assim comigo, fala, cara, e lá tá escrito, você vai fazer coisas maiores que eu fiz, né? E então, as pessoas... temos que acreditar nisso mesmo, né? Que são pessoas que somos capazes de transformar, de fazer coisas maravilhosas. Só que parece que as pessoas têm medo de assumir isso. Tem medo, né? Então elas projetam isso, e você foi bem colocado. Nós não estamos falando da Umbanda. A Umbanda é maravilhosa, é amor, caridade. Isso. Nós estamos falando de comportamentos isolados que existem hoje dentro de terreiro, não só terreiro, em todo lugar. As pessoas só vão para a igreja buscar Deus porque elas estão precisando. Se elas estivessem bem, isso, né, que eu falo agora, o que eu percebo muito assim, né? Eu fui muito tempo católico, vou em vários terreiros, sou da pegada xamânica, né? Várias cerimônias de sagrada medicina. E eu até converso muito com a minha esposa, às vezes, lá em casa, né? Que a gente trocando ideia, que parece que é uma fuga. A pessoa vai ali para fugir mesmo, assim, vai toda semana, todo dia, toda hora. E sendo que a vida acontece na própria vida. Dentro da própria vida, né? O tempo todo. A gente estava falando aqui antes de começar de ações, né? Uma pessoa que vai entrar no universo de ações, né, ela precisa ter uma característica. Ela precisa ser uma pessoa que está disposta a arriscar. É verdade. Porque dentro do mundo de mercado de ações, você tem, por exemplo, as ações de renda fixa. Ali você não arrisca, ali você coloca e sabe que você vai ganhar aquele pouquinho por mês. Já na renda variável, você investe e você pode tanto ganhar quanto perder. Vai da sua análise. Espiritualidade é a mesma coisa. Né? Quando você entra no mundo espiritual, você precisa arriscar. Eu trouxe esse monte de livros aqui. Por quê? Espiritualidade sem o conhecimento não funciona. Ela se torna ignorância. Eu comecei a perceber, nesse caminho conscienciológico, junto com as entidades,
Eu me fiz uma pergunta uma vez, Tiago. Essa entidade que eu recebo, ela é um espírito à parte de mim? Ou ela é uma parte da minha consciência? É uma personalidade minha que eu não acessei? Ou será que é uma reencarnação minha passada, uma reencarnação minha futura? Comecei a me fazer essas perguntas, né? E eu fui chegando a algumas conclusões, que não são conclusões exatas, mas que me trazem São suas conclusões, né? minhas conclusões. Uma coisa que eu pude reparar. Eu gostaria muito que todo médium de incorporação ele fosse um questionador. Ele se perguntasse, ou um observador. Por exemplo, durante a minha caminhada desses 20 anos, passaram por mim, né, em fases diferentes, em torno de 34, 35 entidades que eu recebi e algumas recebo até hoje. Tem uma que vem em mim aí desde 2009, então nós estamos em 2024, 15 anos. Só que o que acontece? Cada uma tem a sua forma de falar, seu jeito de expressar, seu jeito de se comunicar, mas todas elas têm um palavreado específico, tem um jeito de movimentar a mão né? que é meu. E aí eu falei, será que isso é coisa da minha cabeça? Aí comecei a observar vários médiuns em terreno, que recebiam várias entidades. Existiam coisas que era característica do médium. Então, por exemplo, quando eu recebia muita entidade, quase todas elas diziam no final, maravilha. É uma expressão minha. Maravilha, tá tudo certo. Eu escrevo às vezes no WhatsApp, maravilha. É uma expressão minha. E aí, eles me permitiam falar ou eles fazem parte da minha consciência? Eu sou eles, eles sou eu. Se eu sou Deus, estou conectado com Deus, eles também estão comigo e eu com eles. Como que é isso? Então eu comecei a me questionar tudo isso, para ir levando para uma... Isso chama-se conscienciologia, quando você estuda as manifestações da sua consciência. Meu, tá pensando que o papo hoje é muito bacana, hein, Mari? E a Mari tá até de verde, de esperança hoje aqui. Já convido você a se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. É o nosso programa aqui. Universo, como pode melhorar? Sempre pode melhorar. Hoje falando sobre a mente humana. Eu já tenho falando sobre isso. Vamos cuidar da nossa mente. É o órgão mais importante que tem. Sem ela, você não faz, você não desenvolve, você não vai chegar a lugar nenhum. E lembrando que aqui, ó, a gente não faz nada por você, cara. Aqui não quer que faz nada por você. Joga só a semente aí e você tem que fazer a sua parte, cara, para as coisas acontecerem na sua vida, né? Vamos lá, ô Raj. Reencarnação, fiquei curioso. Como é que é a sua visão sobre isso? Eita, desde a sua conscienciologia? Dá pra mudar de assunto ou não? Não, aqui não tem isso não. Tá com medo, né, Mário? Aqui não tem isso não, ué. A reencarnação, quando eu comecei a estudar espiritismo, né, e entender um pouco, eu vim de família por parte de mãe judaica e por parte de pai evangélico. Então eu cresci nos dois caminhos e reencarnação não é aceita em nenhuma das duas vertentes, né? E aí eu comecei a estudar para o espiritismo a partir de 2002, 2003, e eu comecei a entender o seguinte. Primeiro, eu acreditei piamente. Para você chegar a uma conclusão, por isso que eu sou contra aquela pessoa que não estudou, não passou por um processo e quer defender aquilo. Então, para eu defender o que eu acredito hoje, eu precisei acreditar piamente na reencarnação. Só que vamos imaginar o seguinte. Você está com o seu carro dirigindo e de repente você entra numa estrada que não tem nenhuma iluminação. Na estrada normal à noite, ali por volta de meia-noite, você tem as poucas luzes da estrada, né? Então você usa o quê? O farol baixo, até para não incomodar os outros motoristas. Mas quando você entra numa estrada mais escura, você precisa dar o farol alto. E foi o que eu fiz para entender a reencarnação. O que é dar o farol alto? Se você estudar a história da humanidade... Eu pensei que ele falou assim, que o farol alto é morrer. Também. Não, estou filosofando aqui. Brincadeira, vamos lá. Continua. Eu pego o seguinte, a Terra tem seus chakras, assim como nós, não Verdade. tem? A Terra tem os seus 7 chakras. A cada período de 2000 anos é como se a gente acessasse esses chakras. Vou dar um exemplo claro. De Adão e Eva, vamos pegar a Bíblia, que é o que todo mundo mais conhece. A Noé, o ser humano era extremamente animalesco. De Noé a Moisés, parece que a gente subiu para o terceiro chakra. Chegou ali no terceiro chakra. O que Moisés traz na Bíblia, ali no Torá? Cuidado com o que você come, se preocupe com a sua alimentação, não é todo tipo de coisa que você pode comer, que você pode beber. Então ele traz uma consciência que o ser humano não tinha. O ser humano comia de tudo. Né? E aí você vem quase 2000 anos depois, na era de Cristo, e Cristo nos traz a referência do cardíaco. Coração, quer compreender esse amor. Né? E hoje alguns acreditam que nós estamos na era de Saint-Germain e da fala. O que isso tem a ver com reencarnação? Imagine que o ser humano existe algo que nós precisamos compreender, mas nós não conseguimos porque existem fases da nossa vida, como as fases da Terra, como as fases da própria vida.
Criança, você não compreende coisas da fase adulta. Então, existe uma luz que ela vem sendo trazida ao longo dos anos e nós vamos compreendendo. Quando Kardec traz a ideia, no século XVII, se eu não me engano, da reencarnação, ele não trouxe nada novo. O hinduísmo já falava isso há muito tempo, né? Mas ele trouxe uma visão nova para o Ocidente. Então ali, eu usei no começo a expressão do farol do carro, até ali nós estávamos usando o farol baixo. Kardec ele traz um farol alto para explicar a reencarnação. Kardec não fundou o Espiritismo, mas em cima do nome dele fundaram o Kardecismo e o Espiritismo. O que é essa reencarnação que ele traz? Você morre, sai do corpo por um período de tempo e depois volta na Terra. Trazendo, não nem um parênteses, dentro da conversa ainda, tem algumas pessoas que dizem assim, já reencarnei 1000 vezes. Não seria possível. Porque imagina o seguinte, de Cristo para cá nós temos 2000 anos. 2000 anos. Uma pessoa que viveu 50 anos naquela época, se ela saiu, segundo o Espiritismo, uma pessoa fica em média 100 anos fora e volta. Uma pessoa que viveu 50 anos e ela volta a cada 100 anos, mas tem uma escala de 50 porque ela vive, ela reencarnaria no máximo 17 vezes, 18 vezes, depende da pessoa, 20 vezes. Tá? Reencarnação, como é que eu vejo esse processo hoje? Ele é um processo de transferência de consciência. Quem é Raj aqui hoje? É o Raj. Quem foi em vida passada? Não existiu. Nunca houve um Raj na vida passada, nunca houve um Tiago em vidas passadas. O que existe é uma transferência de consciência. Você morre, não tem um espírito que sai do seu corpo na visão da conscienciologia. Tudo está aqui, tudo é mente. A sua consciência se desliga, que é aquilo que no Gênesis da Bíblia chama-se de o sopro da vida. E Deus recolheu para si o sopro de vida, que é essa consciência. Ela sai, ela fica suspensa, não sei te dizer onde, não cheguei a essa conclusão ainda, mas quando um novo corpo surge na Terra e alguém lá em cima, no plano espiritual, olha e fala, acho que dá para essa consciência trabalhar ali. Ele vem e põe aquela consciência ali. Então, na minha visão hoje, eu não acredito na reencarnação como na forma espírita de ver ou de outras formas. Não há uma troca de corpo. Não há um espírito que sai de mim. Há 100 anos atrás eu fui, sei lá, São Bartolomeu. Nem sei se ele existiu nessa época. Mas não fui. Você foi Pedro Alves Cabral? Você foi alguém que viveu na miséria? Não fui nada disso. Eu nunca existi, estou existindo agora. O que permanece em mim é a minha consciência. E essa consciência, ela acessa o meu DNA. Então essa consciência, ela não vai acessar as reencarnações de vidas passadas. Ela vai acessar os meus antepassados deste corpo, que me trouxeram até aqui. Eu tenho um pai e tenho uma mãe. Meu pai já falecido, mãe viva, mas eles vieram de pais que são meus avós. Meus avós vieram de pais que são meus bisavós e assim vai. Quando eu tenho uma experiência que eu me vejo em vidas passadas, provavelmente, pela conscienciologia, eu estou acessando um ancestral deste corpo. Deste corpo. Eu posso sair daqui hoje e daqui a 100, 150 anos descer num outro corpo, né, minha consciência, que não tem nada a ver com este corpo. Nada a ver. Eu nunca vou ter ligação com esta família. Eu não sei se eu estou conseguindo te responder, mas a minha visão hoje de reencarnação ela não está ligada a vidas passadas. Pela conscienciologia, tanto quanto o Valdo Vieira começou, quanto eu estou dando uma adaptação hoje para entender melhor, não é possível vidas passadas como a gente entende hoje. Não seria possível, até porque tem gente que se autodetermina que reencarnou muitas vezes. E quando eu faço isso, eu também tiro de mim e do ser humano a possibilidade de eu dizer que eu fui um Chico Xavier em outras vidas, que eu fui um Pedro Alves Cabral, que eu fui um farol do Egito, porque todas as pessoas sempre quer ser alguém famoso. Ninguém quer ser o mendigo, né? E você falando aí, eu fiquei refletindo aqui, pensando, porque você fala tanta coisa, né? Roda de Sansara, a gente veio para evoluir e tal. Sim. E aí vem uma consciência aqui, uma mente minha, assim, por que a gente sempre volta zerado? Sempre o quê? Começa do zero. Porque se você viesse igual várias reencarnações e a ideia é evoluir, não tem sentido você zerar aquilo para iniciar do zero. Sim, você com aquela esperança não tem valor nenhum para trás, né? Você compra um computador novo, você vai pegar o HD, o hardware, não sei como é que chama, jogar fora do outro? Não, você transfere para o outro. Você não pega um celular novo, você não transfere toda a memória do seu WhatsApp para o outro? Os contatos, tudo. Tudo. Né? Ué, por que isso aqui é mais evoluído do que, né, a experiência humana transcendental no universo? Você tocou em Roda de Sansara. A Roda de Sansara tem uma coisa muito interessante para quem já estudou, já leu sobre Roda de Sansara, que ela, muitas pessoas falam que ela fala de ciclos da vida. Mas eu tenho uma interpretação que a gente fica dentro da interpretação de ciclos da vida
Mas ela não fala de um ciclo que começa e termina constantemente. É verdade. Na minha visão, eu tenho uma visão que ela diz que ela fala de um ciclo constante. Usamos a palavra ciclo, mas é como se fosse linear. Está sempre indo, sempre indo. Por exemplo, lei da atração. Seja a lei da atração, o que é? Né? Atrair. Eu já venho aprendendo há muito tempo que você não atrai nada. É você que está aqui. Eu estou indo em direção a tudo. Não tem nada vindo até mim. Tem um texto que eu gosto muito no Torá, eu não trouxe minha Torá aqui hoje, né, no livro judeu de Deuteronômio, que o povo está ali passando uma fome, uma miséria, e Deus fala para eles assim, está em Deuteronômio 28, se eu não me engano. Ele fala o seguinte, cara, Moisés, vem cá, é o seguinte, se vocês ficarem correndo atrás das bênçãos, elas não vão vir até vocês. Para de correr, faz as leis conforme eu mando, cabalísticas aqui, que tudo vai vir até você. Chega assim, né? Então, como é que eu interpreto isso hoje dentro da Cabala? Você só para, respira, porque não tem nada vindo até você. Você está indo o tempo todo, tudo indo na sua direção. Você está numa rodovia, dirigindo o seu carro, lá na frente você vê um conjunto de prédios. Se você não prestar atenção, a impressão é que eles estão vindo, mas é o carro que está indo na direção. Verdade. Então nós estamos sempre indo para algum lugar. E você usou a expressão aí, evolução, né? Às vezes eu pergunto para algumas pessoas assim, nós estamos evoluindo exatamente para onde? Porque a raça humana está na Terra há milhares de anos. Pô, vamos supor aí, pela ciência nós temos aqui comprovação de vida 300 mil anos, é isso ou milhões? É muita coisa, 150 milhões de anos, não sei. Isso aqui é muita coisa. Que tipo de evolução é essa que a gente ainda não chegou a algum lugar? Pô, são milhares de anos na Terra e nada, ou o processo é muito lento, como a ciência explica, né, que biologicamente a mudança do corpo humano é lenta, ou tem alguma coisa muito errada, nós estamos olhando para o alvo errado. Para onde é que nós estamos olhando exatamente? Né? Então, e a pergunta que é, cara, então, para onde nós devíamos olhar então? Você não quer ser molezinha o papo? Não. Para onde que a gente devia olhar? Se eu estou querendo evoluir, eu preciso entender que essa evolução ela não se dá no corpo físico. Então, por exemplo, nós que já fomos ou somos do meio xamânico ou de outras linhas espiritualistas, usa-se muito a expressão cura. Verdade. Né? Várias religiões você precisa se curar. Mas você já percebeu que a gente nunca se cura? Você trata uma coisa, aparece outra. Você trata outra, é um buraco, sem fundo. Para quem já fez terapia ou faz, quanto mais você descobre sobre si, mais você sabe que tem para tratar. Eu li esse livro aqui, são um livro de praticamente 1000 páginas. Eu descobri que é só a ponta do iceberg. Então, para onde que nós devemos olhar? Vou trazer um e se aqui, igual o apresentador da Discovery faz. E se não houver uma cura? E se a doença for solução? É um e se, não estou dizendo que hein? É só um questionamento. E se a doença for solução? Por exemplo, a doença no ser humano. A doença não é um controle na Terra? Se ninguém ficasse doente, a Terra não estaria super populosa hoje? E até assim, na verdade, tem um controle físico, né? Porque a doença ela tá mostrando que tem algo de errado, de anormal no seu organismo. Nem sempre. Né? Por exemplo, hoje um homem depois dos 40 anos, ele trata a testosterona. Mas a testosterona, a partir dos 40 anos, ela é natural diminuir no homem. Por quê? Ele não tem mais que reproduzir naquela idade. É uma coisa natural. Então a questão que fica é o seguinte, e se a doença ela for um desligamento? Olha, cumpriu o seu tempo na Terra, vamos se desligar. Porque tudo hoje é através da doença. Até morreu dormindo, mas o que teve? Foi uma parada cardíaca, foi uma insuficiência. Tem um motivo, né? Tem um motivo. Esse corpo ele precisa ser desligado. Então você me perguntou, para onde olhar? Talvez esse olhar ele precise ser um olhar talvez mais simples. Ao invés de eu buscar a cura que nunca chega, que tal simplesmente eu aceitar que eu sou defeituoso? Não estou dizendo que nós somos. Para onde é que câmera que eu olho? Essa aqui, né? Essa aí, ó. Não estou dizendo que nós somos seres defeituosos ou perfeitos. Eu estou dizendo que é o seguinte, tem coisas que fogem hoje da nossa alçada. Eu me questiono, mas tem coisas que eu falo, não consigo chegar a uma resposta para isso. Então, de repente, olhar não para uma evolução, mas para um crescimento. Qual que é a diferença de evolução para crescimento? Evolução do latim, eu não lembro o termo exato em latim, mas ele quer dizer abrir o rolo. Né? Então eu abro o rolo e leio o que está ali. Eu preciso sempre estar abrindo o rolo. E se eu parar de abrir o rolo, já li tanto, já pesquisei tanto, eu olhar para o crescimento. O que é esse crescimento? No dia a dia. Me tornar uma pessoa melhor como pai, um melhor filho, um melhor ser humano na sociedade. Isso não é evolução. Eu não estou indo para nenhum lugar. Eu estou só me melhorando onde eu estou. Evolução, ela dá o sentido de que eu preciso subir. E talvez isso
deixa a gente um pouco meio fanático. A gente passa na Terra, talvez por isso a gente criou a religião, porque com a ideia de que a gente precisa subir para algum lugar, eu preciso evoluir. Não, cara, para de buscar evolução, busca só melhoria no dia a dia em coisas simples. Por exemplo, teve uma época que eu tinha alguns problemas estomacais, né, e devido à ansiedade que eu não tratava, o médico falou: meu filho, come devagar, mastiga, respira. Diminui, né? Desacelera, né? Não foi uma evolução, foi uma melhora. Eu melhorei meu jeito de comer. Mastigar mais devagar, engolir o alimento, não beber líquido enquanto come. Tudo isso melhorou minha saúde estomacal. Então, às vezes a gente está dentro de um ritual espiritual, dentro de um culto, e tem aquela cobrança, né? Eu que vim de meio evangélico também. Olha, é pecado, fizer isso é para o inferno, não pode não banda, não pode isso, não pode aquilo. Isso cria uma pressão que causa doença nos nossos corpos. E a gente fica doente, somatiza aquilo. E assim, Raj, também as pessoas têm que começar a compreender que talvez esse crescimento, essa evolução, ele parte do princípio do praticar. Também a gente fica muito nesse campo do buscar. Vou ali no culto buscar, vou na igreja católica buscar, vou na cerimônia xamânica buscar respostas. Cara, mas você tem que botar em prática, né? É igual você falou, você foi lá no médico, o médico passou o quê? Um conhecimento. Melhorou por quê? Porque você praticou. Sim. Você botou isso em prática no seu dia a dia, né? Sim. Então você tem que começar a entender isso. Não é a quantidade de livros, né? Tem um cara que eu sigo, chama-se Ricardo Jordão, segue aí, galera. E ele fala uma coisa bacana, que hoje tem essa onda, né? Ah, eu li 100 livros, posto ali um monte de livro. Aí o cara pergunta assim, quanto você praticou? Que ele fala assim, cara, pega um livro por ano, lê e pratica. É o melhor que tem. Porque eu acho que a gente fica nesse campo, igual aqui, quem tá nos assistindo aí, pô, tá adquirindo conhecimento. Mas se eu não botar em prática, não adianta nada. Então eu acho que a gente fica muito nessa questão também do só do adquirir. Venha. E você nunca vai fazer. Por exemplo, né? Aqui, eu te mostrei esse livro de 1000 páginas, mas esse livrinho aqui, que não tem 100 páginas, ele trata de magia muito mais profunda e mais simples do que esse. Por quê? Esse aqui, ele vai lá em São Cipriano, ele vai em questões muito técnicas. Vai contextualizando mais, né? E assim, nem todo mundo hoje tem tempo para isso. É verdade. Então, às vezes, é o que você falou, colocar em prática. Ao longo da nossa caminhada, você talvez como entrevistador já passou, vai passar por isso, tem muitas pessoas que às vezes, por exemplo, fala de magia. Mas você percebe quando uma pessoa conhece magia ou não, porque magia existe alguns princípios básicos na magia, que se a pessoa não conhece esses princípios básicos, ela não consegue nem começar a falar sobre magia. Então não adianta você passar lendo, estudando. A internet traz isso, né? A pessoa pesquisa, mas não chega a uma prática. Vai no terreiro, vai na igreja, a entidade fala, o pastor, o profeta fala, ó, faz assim. Fez? Não fez. Ah, mas não está dando certo. Você fez? Não fiz. Então a gente precisa olhar para essa questão de pôr em prática. Põe em prática então. Se inscreva, compartilha, comenta, vem pra cá que é nosso bate-papo. Universo, como pode melhor? Sempre pode, mas só depende de você. Hoje falando sobre conscienciologia. Que papo bacana, hein, Mário? Mário tá ali, tá com a cabeça que tá fervendo, hein? E aí eu trago uma coisa, a gente falou de crescimento e evolução, eu trago um exemplo simples. Quando você faz um pão, você já fez pão? Você faz já pão? Comi. Vai fazer, não? Não. Mas já viu alguém fazendo pão ou bolo? Já. Ele cresce ou evolui? Ele cresce, né? Como é que você sabe que ele cresce? Porque ele está naquele tamanho. Vai. E ele vai para os lados. Né? Às vezes dá uma inflada, vai para os lados. O ser humano também, né? Cresce para os lados assim, igual eu, né? Depende do que come. Mas a evolução, hoje em dia, infelizmente, quando a gente fala do termo evolução, tem muito aquele pensamento de que precisa subir. Né? E quando eu falo em melhorar, né? Como eu posso melhorar? Expandir. Ao invés de subir e me tornar glorioso, poderoso, que tal eu expandir? Porque quando eu expando, eu me conecto com as pessoas à minha volta. Quando eu evoluo, eu estou acima de quem está abaixo de mim. E é muito bacana, sabe o que eu penso? Eu penso da seguinte forma, que esse cara que eu sei, eu gosto muito dele porque ele é muito direto e reto, né? Como é o nome dele? Ricardo Jordão. Ricardo Jordão. Na parte de vendas, né? Só que ele dá muito insight para a vida mesmo, né? E ele fala uma coisa que é muito legal, que fala assim, porque hoje tem essa coisa do mindset, deixar uma mensagem para o mundo. Cara, ele fala assim, meu irmão... O mundo tá cheio de mensagem. Não, faz para você. Não precisa deixar nenhuma mensagem no mundo, você veio para viver... Ser quem você é e fazer o seu melhor. E isso vai refletir quem? Quem está ao seu redor. Quem está ao seu redor, sim. Porque não é sobre impactuar quem está lá longe. É sobre impactuar quem está perto de você. Quem você convive. O que a gente fala para multidões e na minha casa tá uma merda, vamos dizer assim, né? O meu relacionamento não tá legal. O que adianta, cara? Então, assim, você começar a entender que é dentro para fora. Sim. Não é sobre multidão. É sobre começa você. Tudo mente, começa dentro. Daqui para fora, tudo é mental. Verdade. Outra coisa que é muito bacana, que eu estava falando, estava refletindo aqui, sobre o questionamento, né?
Porque questionar não é sobre divergir. Para mim, questionar é sobre aprofundar. Sim. Não é que vocês estejam com a mensagem errada. Não, peraí, mas quando eu questiono, eu quero aprender mais. Eu estou interessado nisso. Onde você tem uma discussão saudável. Exatamente. A filosofia fala sobre isso, né? Sobre o questionar. Porque o questionar faz eu buscar. Isso. E a buscar, teoricamente, gerava uma mudança de comportamento. Que eu vou aprender e vou praticar. Então, se as pessoas têm que questionar mais mesmo. Não é o sentido de questionar para brigar, mas questionar para entender, né? Sim. Quando você questiona, como por exemplo, se você me questionou sobre conscienciologia, você tem a oportunidade de ouvir sobre conscienciologia. Não sei se você já viu já ouviu falar em Yeshiva? Já ouvi falar, mas não recordo o que é. Yeshiva é uma escola judaica, né, para estudos da Torá. Elas existem mais em Israel. Mas se você vê um grupo de rabinos ou de judeus estudando a Torá, você vai chamar a polícia. Você vai falar que está tendo briga ali. Mas não, e entre eles, é muito natural o levantar o tom de voz, questionar um ou outro, debater, não aceito, você está errado. E quando sai dali, está tudo bem entre eles. Eu não sei se isso daria certo com o brasileiro, né? Eu fiz uma série que eu mandava para minha amiga Lidiane. A gente fez uma série de programas que chamava-se Verdade sobre a Verdade. Verdade sobre a verdade. Porque, na verdade, não existe verdade. Existe ponto de vista. É isso aí. E aí eu quero que você... Nós falando no começo, né? Eu quero transformar você. Você tem que ser aquilo que eu quero que eu pense que você é. Sim. E não é sobre isso, né? Então, assim, quem chegou na conclusão... Tem vários programas falando sobre isso. Que é o quê? Não existe verdade, existe ponto de vista. E não existe ponto de vista errado. Porque cada um tem um ponto de vista. Se aquilo faz sentido para você e faz bem, e o cara, tudo se fecha ali, tá tudo ok, beleza, não tá de errado disso, né? Porque o ponto de vista, o próprio nome já diz, ponto de vista. O meu ponto de vista é daqui onde eu estou. O que você aprendeu. Eu estou olhando para o Tiago. O ponto de vista do Tiago é daí onde você está. Eu posso estar daqui e você falando e eu aqui me questionando. Tiago, tá gostando da entrevista? E aí, ele tá... Como é que tá? O que ele tá achando? É meu ponto de vista. Você pode nem estar se preocupando como é que tá ou não. Então ele parte da própria pessoa. Nós voltamos para o início. Tudo a mente. Então, às vezes, eu olhar... Por exemplo, eu sou autista. O autista, muitas vezes, nós não temos expressão facial e não identificamos a expressão do outro. Às vezes, eu converso com uma pessoa e aí eu faço uma brincadeira e na minha cabeça foi assim... Foi engraçado. É muito engraçado, eu dei risada, saiu um sorriso. Oh, que legal! Na minha cabeça foi assim. Mas para as pessoas que estão me vendo foi assim. Legal, tá certo, entendi. Você entende como é complexo? Então, por exemplo, às vezes você está sentado aí, a minha expressão não está demonstrando nenhuma emoção. Mas eu posso estar aqui um turbilhão de emoção. Então, tudo é ponto de vista. Tudo é como a gente olhar e ter um segundo olhar. Por exemplo, na magia, no próprio xamanismo tem uma palavra. Como que é, Mahara, aquela que eu falava no curso? Respeito. É respeito? Depende da palavra. Esqueci agora o nome da. Mas tem uma palavra no xamanismo que quando quem faz iniciação xamânica aprende, está muito ligado ao mitacoassim. O mitacoassim é o. Você lembra também? Por todas as relações. Tem uma palavra no xamanismo que ela é parecida com respeito, que os indígenas usavam muito. Que a tradução literal dela é olhar mais uma vez, olhe outra vez. Então, o que os caciques, os pajés ensinavam com essa palavra? Quando você tiver algo ruim contra uma pessoa, quando a pessoa fizer algo, falar alguma coisa que você não gostar, pare e repense de novo. Por que você não gostou? Olhe de novo para aquela situação, dá uma segunda chance para aquela situação. Não vá já... eu ouvi falar que o Tiago é um mau caráter. Ouviu falar? Você ouviu da boca dele? Não, então vai lá ouvir da boca dele. Dá uma segunda chance para o que você está sentindo sobre essa pessoa. Então é muito interessante quando a gente aborda essa questão do respeito. E é interessante, né? Eu estou estudando muito o Barra de Axis, né? Para quem... É uma ferramenta que tem, né? Você estimula 32 pontos na cabeça. E ele fala, tem uns trechos que falam sobre não julgamento, que é exatamente sobre isso. Porque quando eu não tenho julgamento, eu crio uma perspectiva totalmente diferente. Sim. Eu lembro que eu sou formado em administração de empresa, eu gostava muito de buscar biografia, essas coisas, né? E aí tem uma frase que eu levei para minha vida, que é do Steve Jobs, que fala assim, quando ele se forma, ele fala assim, seja tolo e seja faminto. O tolo é isso. Porque se eu já com você, que vou entrevistar o rádio hoje, e boto na minha cabeça alguma persona sua, acabou. Vou me fechar para outras possibilidades, entendeu? Você fica preso só num... Isso. Então, quando eu não tenho esse julgamento, eu vou aberto. O que eu vou aprender? O que eu vou vivenciar? Né? E o seja tolo no sentido de você sempre buscar. Que eu acho que quando você busca esse conhecimento, abre a sua mente. Você compreende melhor. Talvez o que falta para as pessoas hoje é buscar as histórias. Buscar as histórias. Quem é você? Você é um autista. Porque a partir do momento que eu tenho essa informação, tudo muda.
Só que eu não me abro para essa perspectiva, né? De buscar, de conhecer, de ver. E muitas vezes o que eu percebo da religião, pelo menos, que a religião faz ao contrário. Ela diminui as expectativas. Por quê? Eu não sei. Cara, foi muito bom você falar isso. Termina aí que tem algo para falar disso. Porque é o aí. que eu penso, eu acho que ela fecha. Porque, cara, Deus é imenso, cara. Totalmente. Deus é olha o tamanho que Deus é um universo, é infinitas coisas. Por que eu vou me pegar uma coisa só, um quadradinho, né? Que se você parar pra pensar, você tem um leque de opções aí. Sim. Ó, enquanto eu falo, abre o leitor de QR Code, você tem? Eu ando com esse crachá aqui. Não deveria andar, não seria necessário. Mas infelizmente hoje você chegar e dizer, eu sou diagnosticado com autismo, É frescuragem. É frescuragem, as pessoas não acreditam. Eu ando com isso aqui que é muito parecido com Cipteia, tem o QR Code. Ao você ler o QR Code, me diz aí o que vai aparecer aí para você aí na leitura. Vamos lá. Deixa eu abrir aí. Clínica, fala o diagnóstico, né? Ele tem o laudo médico assinado pelo neurologista, Isso, pela exatamente. neuropsico. Tem todo o meu laudo médico aí que foi diagnosticado, né, com autismo. Então, o famoso cara crachá. Cara crachá. Por quê? Tem lugar que você chega com crachá. Ah, mas você é mesmo? Porque isso aqui você compra na internet. Verdade. Você compra. Você é mesmo? Então tá aqui, ó. Lê lá. Então, mas você trouxe uma coisa interessante que é o seguinte. Na minha caminhada espiritual, quando eu comecei lá em 2002, eu fui diagnosticado na fase adulta. Né? Então eu comecei a olhar para a questão do autismo em 2015, quando meu pai faleceu. Até lá não tinha noção. Meu pai trouxe alguma coisa sobre isso e eu comecei a ir atrás, e alguns anos que veio surgindo aí essa busca. Mas, dentro da religião, eu vou falar por lugares que eu passei, não vou citar nomes, nada. Não vou generalizar. É verdade. Não vou generalizar. Mas a maioria dos líderes espirituais, sejam evangélicos, umbandistas, xamânicos, budistas, espíritas, não tem preparo para lidar e identificar um autista. Sabe como que um autista é visto dentro de um centro espiritual? Problemático, e sempre precisa de cura. Olha, você tem que se consertar com Deus, tem que expulsar demônio. Olha, você precisa se conectar mais com o seu Exu. Ó, Xangô vai cobrar de você. As pessoas não têm o olhar de, peraí, essa pessoa pode ser um autista, pode ter um TDAH, pode ser uma pessoa depressiva. E assim, cara, porque eles acham que o diferente é diferente. Só que se o cara é diferente, tem que lidar de forma diferente. De forma diferente, cada um tem o seu. Eu também sou analista corporal, chama-se Corpo Explica. Analista corporal. Isso. Depois você bota na internet, chama-se Corpo Explica. Porque cada um tem a sua forma de ser. Uns falam mais, outros são mais rápidos, outros são devagar, outros são mais mental. Então, a partir do momento que eu entendo, identifico, eu falo, peraí, o cara não é diferente. Ele é o jeito dele ali, o jeitinho dele. O outro, o que eu percebo? Que eles querem padronizar tudo. Nem todo mundo expressa da mesma forma. Exatamente. O autista, por exemplo, ele não expressa emoção. Você acabou de falar. Não é que você não tem emoção, você não se expressa, é diferente. Não expressa, Você entendeu? O autista é frio, não tem emoção. Não tem muita emoção, é um turbulhão aqui dentro. Mas só não demonstra como as pessoas demonstram. Então você chega num centro, não é só isso. Por exemplo, eu também fui diagnosticado com TPS, que é transtorno do processo sensorial. Meus 5 sentidos são muito aguçados. Eu estou aqui falando com você, mas eu devia estar com óculos escuros, que essas luzes são terríveis. Mas eu aprendi a lidar com elas. Mas, por exemplo, eu não conseguia ficar muito tempo dentro de um terreiro, nem de uma igreja evangélica. Por causa do barulho. Por causa do som. Então, o tapaque é lindo, mas para uma pessoa que tem o seu 5 sentido muito aguçado, é complexo. Então, hoje, eu sempre luto por isso, assim, por uma espiritualidade, não espiritualidade, mas por pessoas que praticam a espiritualidade mais consciente. Conscienciologia é isso. Consciente de tudo. Não sai, você foi no terreiro e o terreiro falou que na sua vida está ruim por isso, isso e isso. Ótimo. Pega aquilo, vai avaliar. Não sai já, não, minha vida está ruim porque... o que você mais vê hoje, eu falo porque eu fui um desses. Eu não posso aqui ser hipócrita. Verdade. Eu era um médico e quando eu estava incorporado, às vezes eu falava pela entidade. Tem trabalho na sua vida. E não tinha trabalho na vida da pessoa. Então, aqui, universo, como eu posso melhorar? Eu não posso melhorar vindo aqui da entrevista e dizer para você que eu sempre fui um médium perfeito. Não, tropecei, tive erros na minha vida, né? E hoje eu olho para isso e falo o seguinte: se um profeta ou uma entidade chega para mim e fala que tem trabalho, tá bom. Eu quero que o senhor me diga, a sua entidade, de onde veio esse trabalho? Quem fez? Por que fez? Foi o Tiago que fez lá porque ele não gostou de você da entrevista que você deu. Então, Tiago, aí eu saio e vou até você. Tiago, por que você fez trabalho para mim? Eu, Raj. Ou sei lá, você pode me falar a verdade ou mentir. Mas talvez a conscienciologia ela vai levar a gente para isso. Você me perguntou aí, você anotou aí o projeto 2448. Isso, eu ia até perguntar isso agora. O que é esse projeto 2448, meu jovem? O projeto 2448 ele é um projeto que ele já vem sendo trabalhado há muitos anos. Só que
a minha mente não me dava oportunidade para isso. Por quê? O projeto 2448, ele trata do ano de 2024 ao ano 2048. Esse projeto ele é baseado em cima de vários estudos que eu fiz. Um deles é a data limite de Chico Xavier. Você já leu sobre a data limite de Chico Xavier? Já ouvi falar, né? Que é do ano de 1900 Terminava agora, né? a 2019. E é incrível como em 2019 surgiu o Covid na China. Nem sei se eu posso falar Covid aqui. Pode, já falou? Já falou. Você pode. Já foi, bora, esquenta não. Surgiu a pandemia, né? Aquela doença, né? Aquela doença. No YouTube você não pode falar, né? Sim. Surgiu aquele probleminha lá, e aí? Como é que ficou de 2019 para cá? Não é que essa pandemia ela veio para dizimar a humanidade, acabar com a humanidade. Há uma nova forma de ver, uma nova consciência sobre isso acontecendo sobre o planeta depois do Covid. Quem é sensível, você percebe que existe algo que não está normal, que está fora do normal que era normal antigamente. O projeto 2448 são os próximos 24 anos, de 2024 a 2048, é um prazo que a humanidade tem para começar a separar a religião da espiritualidade. Então, até 2048, não é que lá acaba a religião. Mas para as sociedades que virão de ano 2100, 2200, futuro, nós somos os precursores. Por exemplo, há 2000 anos atrás, Cristo trouxe o cristianismo. Hoje, não trouxe o cristianismo, perdão. É isso que eu ia falar agora. Não, Cristo não era cristão. Mas foi trouxe o amor. A gente tinha amor também, né? Trouxe... A mensagem era o amor, né? E foi através desse processo de Cristo, né, de Yeshua, que é o nome dele em hebraico, 2000 anos depois que estamos entendendo o que ele disse há 2000 anos atrás, o amor. E se alguém não começar a falar hoje, eu não sou o único, tem muitas pessoas falando do fim da religião. O nosso projeto é, dentro da Conscienciologia, nós não estamos fundando uma religião nova, nenhum movimento novo, não tem um centro conscienciológico para você frequentar. É da sua casa, de qualquer lugar do mundo que você tiver, começar a se preparar para o fim da religião. Não, porque você falou, lembrei que tem um cara que faz um trabalho no Sul, cara, muito interessante, com essa parte também. Não sei se você já ouviu falar um que era até evangélico também. Quem? Como é o nome dele? Seguidor de Chico Xavier, esqueci o nome dele. Mas depois eu vou te passar o canal dele, vou deixar até para vocês no comentário aqui, que ele fala exatamente isso. Ele tem um observatório, as pessoas vão, conversam, mas nessa pegada um observatório? mental. Ele tem? Não é observatório não, é um local que as pessoas fazem debates, né? Esqueci o nome lá. Essa é a espiritualidade do futuro. Ele já fala sobre isso, então assim, eu não sei dizer o nome certo, não lembro, mas eu sigo ele aqui, depois eu vou te passar. E é muito interessante que ele é essa pegada mesmo, racional. O que eu acho bacana? Quando você tem um racional, gente, você potencializa o momento. Você tira a ficção, você tira o romance, igual você falou. Você tira o romance. Porque aí sim, o que eu tenho que fazer? É igual talvez, fui lá na Umbanda, o cara lá incorporou. Você tem que ser objetivo com o cara. Sim. O que é isso, meu irmão? Fala pra mim, não é verdade? O que aconteceu? Onde é que tá? Como é que eu vou resolver? Fala, não é verdade? Sim. Porque aí você vai ser mais prático e vai botar isso em prática mesmo, no dia a dia, né? Quando as pessoas me perguntam, por exemplo, nessa questão da praticidade, por que a entidade precisa beber e fumar? Não precisa. Não precisa. Eu acreditava muito que a entidade usava, por exemplo, a energia do álcool que tem na bebida. Eu acho que é mais para a pessoa relaxar. É para o médium. É para o médium. Por Sofia. exemplo, eu acho que você já deve ter ouvido eu falar, alguma entidade falar isso. Quando eu estava incorporado, quando eu colocava um cigarro, um charuto na boca, aquilo ali me acalmava. Freud explica, é oral. Qual é o primeiro contato quando você nasce, quando você sai do útero? O seio. É ali que a criança tem a segurança. E pro resto da vida, ali vai estar a sua segurança. Psiquiatra, psicólogos, pessoas que estudam a mente sobre alcoolismo, vão entender do que eu estou falando. A pessoa alcoólatra ou a pessoa muito viciada em cigarro são pessoas que geralmente ou não amamentaram muito, amamentaram por 6 meses, ou depois parou, não amamentou, ou são pessoas que foram muito podadas no falar na infância. Aquela criança que cresceu levando tapa na boca, não fala isso, engole o choro. Né? Então elas tendem a ter algo via oral, né? Palitinho na boca, cigarro. Então, mesmo quem não tem essas questões, quando está incorporado, tem um cigarro, está pondo uma bebida na boca, aquilo relaxa, calma. E é muito bacana, quando você tem essa consciência, você não está desvalidando o processo. De jeito nenhum. Você está potencializando, vou repetir, está potencializando o processo. Eu acho bacana isso. E uma coisa legal que você fala é quando você assume, não, eu era daquele jeito. E que bom que você não é mais assim, porque isso é crescimento. Sim. É entender o que eu posso melhorar. Né? Eu, por exemplo, estou numa fase da minha vida que eu não tenho experiência boa e ruim, existe a experiência. Tudo é experiência. O que eu posso aprender? O que eu posso aprender para o próximo trabalho, igual sou do síndico profissional? O que eu posso aprender para o próximo condomínio? Igual eu entreguei um condomínio agora, fiz uma avaliação. Ah, tá. O que eu posso melhorar para próximas gestões?
E assim vai indo, porque é ser humano. E outra coisa, é infinito. Nunca acaba. A verdade é essa, né? Quando se acreditava nos anos 40 que o ser humano poderia correr, sei lá, 100 metros em poucos minutos, olha quantos já superaram aquele tempo lá. Então tudo é experiência. Cara, que papo bacana aqui no nosso universo. Como pode melhorar? E aí, minha amiga Maria, botou até o óculos, ó. Ficou interessado, botou até o óculos. Ficou mais intelectual. Já convido você a se inscrever, curtir, comentar. E vem pra cá, cara. O papo é muito bacana aqui. Nossa ideia é exatamente expansão de consciência. Lembrando, eu não faço nada por você, o Rádio não faz nada por você. A gente simplesmente está fazendo isso aqui, ó. Jogando uma sementinha aí. Sim. Você busca suas respostas, você busca a solução para sua vida, porque você é o começo, meio e fim. Já dizia o velho e bom Raul Seixas, meu jovem. Como dizia um amigo meu, faltou só uma taça de vinho aqui, viu? Ah, mano, boa ideia, hein, mano? Cervejinha. Mas, Raj, que legal, que papo gostoso. É igual eu falei, vamos estar aqui, pessoal, uma vez por mês com o Raj falando sobre esses temas aqui. E é isso, a ideia é expandir, que a gente possa evoluir, crescer, entendendo que você, cara, é a fonte de vida, né? Sim. E eu acho que quando a gente conversa sobre isso, a gente está potencializando a vida. Você veio para viver, mas viver o melhor. E cada vez mais. Só depende de você, né? E é isso. Ter essa consciência, que não é no outro, não é em Deus, não é na igreja, não. É você. Eu sempre falo que, pelo menos na minha opinião, né? As religiões é só um meio. O final é tudo a mesma coisa, que é o amor, que é o perdão, é que olhar para dentro, é você se ressignificar, você se perdoar, se acolher, porque você se conhecer, né, cara? Se conhecer. Você falou aí, a religião é só o meio, eu volto até na questão da reencarnação que a gente tinha falado. Eu não descarto a religião, porque se não fosse a religião na minha vida, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então ela me trouxe muitos benefícios, né? Mas e se a religião também, ela tem o seu tempo na Terra? Ela surgiu, porque se você for estudar a história da humanidade, nem sempre houve religião. A religião ela surgiu de um período, ali na verdade no período patriarcal, com Abraão. Ali começa a surgir as religiões. A religião surgiu para criar um controle social. Eu não tenho dúvidas disso. É que eu não queria falar isso aqui aberto, né? Deixar para os próximos encontros. Eu não tenho pé com ninguém, para mim é um controle social. Ela é um controle, porque, por exemplo, a maior prova disso por exemplo, Cristo não fundou o cristianismo, Buda não fundou o budismo, Kardec não fundou o kardecismo, né? Então, quando você, por exemplo, você pega a Igreja Católica por volta do século XIV, século XV, o que a gente tem ali? Uma criação do inferno. Não existia o inferno antes ali dos anos 1500, 1400. Ou seja, se você não obedecer, o diabo vai te levar para o inferno. Olha, se você não dê o seu dinheiro, obedeça, que senão você vai ser castigado. Você não vai ser abençoado se você não der o seu dízimo, né? Uma coisa que eu sempre debato com as pessoas é o seguinte: quando a igreja cristã surgiu, ela não aboliu o Velho Testamento? Não aboliu o Velho Testamento? Depois aceitou de novo? Não, o dízimo não é mandamento do Velho Testamento. Aboliu todos os outros mandamentos e continua seguindo só um, que é o dízimo. Não que eu sou contra. Não sou contra. Acho que todo centro ele precisa de se manter. Mas a gente precisa olhar que a religião ela é um meio de controle. Você já ouviu falar na Bíblia do rei King James, a Bíblia King James chamada? Não, nunca ouvi. Antes da Bíblia dele, existe uma outra Bíblia, que as Bíblias são em fase de traduções. Antes dessa Bíblia, por exemplo, nas Bíblias mais antigas, você não encontra aquela passagem, que eu não sei onde é que está escrito, onde diz que Cristo falou assim: se alguém bater na sua face, dê outra. Você não encontra nas traduções mais antigas, você encontra nas novas. Nessas Bíblias novas, você não encontra um texto que você tem numa Bíblia mais antiga, que é: olha, aquele que não guardar o sábado e não santificar minha lei, não verá Deus. Então as coisas foram colocadas e coisas foram tiradas. Mas manda aí, você achou alguma coisa aí? Eu achei que eu estava falando do canal que eu sigo aqui, e é exatamente o que você falou, é do Valdo Vieira. Valdo Vieira. O Valdo Vieira faleceu em 2015. Isso, mas tem um centro lá no sul que ele criou tal, que é exatamente isso. Eu acho muito interessante, cara. É fantástico, assim. E aí você falou, agora eu lembrei que você falou no começo, né? E é uma coisa importante que a gente está falando aqui sobre, a religião e os textos bíblicos, né? O que eu vejo? Que as pessoas fazem uma interpretação errada, porque são coisas daquela época. São daquela forma de falar. Então a gente traz para o que eu acho que é melhor, que é legal, que eu penso, né? Então assim, também tem muito isso, né? Se você pega, por exemplo, os adventistas, eles seguem uma parte só da Bíblia antiga, do Velho Testamento, que é o quê? Não pode comer carne de porco, não pode frutos do mar. Mas por que naquela época o Deus deles, ou Moisés, seja quem for, proibiu eles de comer carne de porco? Porque você não tinha uma refrigeração, ela não era tratada como é hoje. Os animais viviam com seres humanos, haviam muitas doenças. Então, qualquer mente mais inteligente, ou com mais conhecimento, vamos dizer assim, daquela época, ele dizia: cuidado, é como uma criança.
Solta uma criança numa faixa de pedestre, né, em São Paulo, onde os carros não respeitam a faixa de pedestre como Brasília. Vê se ela vai esperar o farol fechar para ela passar. Não, ela vai atravessar. Então, o adulto alerta ela. Hoje em dia, a carne de porco, claro que ela ainda tem suas coisas, mas assim, ela já é tratada, né? Então, você tem toda uma forma de tratar, de refrigeração, que o ser humano pode consumir. E agora você tá falando, por exemplo, eu não sei se é verdade, eu já vi histórias que, por exemplo, que na época de Jesus Cristo, da questão da quaresma do peixe, não é porque teve um período de escassez de carne. Então, o que se comia era peixe. Então, uma coisa que aconteceu na época, naquele fato, assim. Por isso que eu falo que muitas vezes o que é bacana do questionar isso. É você buscar, entender, compreender. Não é você renegar tudo daquela história. Não, peraí, vamos lá. O que eu posso levar para mim, o que eu posso adaptar? E é muito bacana isso, porque quando você busca essa consciência, quer dizer o seguinte: você está no controle. Você está no controle. E lembrando que não existia quaresma na época de Cristo. Exatamente. Isso surgiu depois também, né? É igual a Cristo morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Não. Se você for estudar historicamente, se ele realmente faleceu, como diz o texto, foi numa quarta-feira. E ele ressuscitou numa sexta. Qual é a maior prova disso? É que a gente tem que tirar um dia só para falar disso. A maior prova é que o corpo dele não poderia ficar pendurado nem os dos ladrões na cruz. Porque estava se dando o pôr do sol da sexta-feira, ia entrar o Shabat dos judeus, e o corpo não poderia ficar pendurado lá 24 horas. Então, tinha que tirar. Então, ele ficou 3 dias pendurado na cruz, mas foi na quarta. Na sexta, tiveram que tirar por causa do Shabat. É muito doido. Não, é bacana que essa conversa aqui, eu achei bacana que eu lembrei do meu pai, na época muito para a igreja católica, né? Mandar um abraço aqui pro pessoal do grupo Jovem São Nascente. Aprendi muito da igreja católica, aprendi muito com o pessoal lá. Foi um acolhimento muito bacana, né? Uma época muito gostosa da minha vida, né? E eu questionei um dia com meu pai, falei, Thiago, vem cá, nós conversando lá um dia, eu falei, Thiago, vem cá, eu não entendo uma coisa, velho. O que é? Dizem que de Adão e Eva, Jesus Cristo, são 7 gerações. Né? Dizem, Aí eu falei assim, onde apareceu tanta gente para matar Jesus Cristo? Pô, só 7 gerações, né? É pouco, são poucos. É verdade, teoricamente, se for pensar. Então, você foi ter coisa com o padre na época, né? Que era colega nosso. Ele falou que assim, cara, muita coisa é simbolismo mesmo. É porque não tem como ser 7 gerações, porque imagine, o ser humano hoje vive em média 80 anos. Um pouco naquela época vivia 100, porque tem gente na Bíblia que vivia 200 anos. Mas uma geração é o quê? Meu pai é uma geração. Eu já sou a geração depois dele. Impossível ter sido 7 gerações. Então, assim, gerações. mas é muito bacana, não é desvalidando, deixa bem claro, não é desvalidando a história, é só pra gente pensar, refletir, igual eu falo, você estar no controle, você entender e compreender, isso que é muito bacana, né? Mas eu posso dizer também que não está tão fora do contexto, porque existe um cálculo que diz que de Adão a Jesus foram 7.000 anos. Né? Então também pode ser isso. Porque ali você pega de Moisés a Cristo, dá praticamente quase 2.000 anos. Não passa, parece que foi muita coisa. Mas esses são assuntos para os próximos programas. Que eu tô gostando desse bate-papo muito legal, esclarecedor. Ó, gente, bota aqui uma área para maior zona aqui, ó. Pessoal, tá vendo? Que lugar maravilhoso, né? Então já convido você que queira gravar seu podcast, gravar sua videoaula, gravar seus vídeos, fica à vontade, procura a Mara aqui, o melhor estúdio de Brasília aqui, do Despluga, tá bom, pessoal? E segue a gente aí, ó, Universo Como Pode Melhorar, tem muito papo bacana aqui. Hoje estou recebendo meu amigo Rach, semana que vem vou estar com o amigo Luiz, dos Festas que Cura. Semana passada tivemos a nossa amiga aqui, Mestre, falando sobre relacionamento, né? Tivemos também semana passada, falando sobre psicanálise também, falando sobre relacionamento. Então só tem papo bacana, cara, porque nossa meta é isso aí, ó, é a expansão da consciência, né? Ô amigo Raj, que bom, maravilhoso bate-papo de hoje. E a gente sempre encerra com uma pergunta. Tá preparado? E esses livros aqui, esses conhecimentos aqui, não vou ser páreo para essa pergunta. Maravilha, manda. Ó, maravilha, maravilha. Ó, a pergunta é... Peraí, antes de você fazer a pergunta, você quer que eu responda incorporado ou desincorporado? Eu quero incorporado. Eu gosto do desafio. Oh. Então, antes de responder a pergunta, fala um pouquinho como é que o pessoal pode conhecer seu trabalho. Se você faz umas sessões, como é que é? Fala um pouquinho. Vende seu peixe para essa câmera aqui, ó. Hoje eu desenvolvo, né, vem começando desde 2009, hoje eu criei um método chamado terapia conscienciológica. O que é terapia conscienciológica? Ela não é uma terapia psicológica e ela também não é holística. É uma terapia 100% consciencial. Dentro desse processo terapêutico, ele não é fácil, não é qualquer pessoa que dá, tanto é que assim, algumas pessoas vieram e não conseguiram ir até o final. Não estou, olha eu queimando meu peixe aqui, ó, vendendo e queimando, né? Por que não é fácil? Porque ele lidar com consciência. As pessoas elas vão até um set de terapia, falar com um psicólogo ou com outras linhas terapêuticas, elas vão carregadas de emoções. E essas emoções atrapalham muito. E aí eu desvalido a emoção? Não, não desvalido a emoção. Mas a partir do momento que está dentro de um processo de conscienciologia, eu trago para a consciência. Consciência é o seguinte,
Um tempo atrás surgiu uma manchinha aqui no meu corpo e eu fiquei preocupado, né? O que será isso? O que será isso? Era só álcool demais. Estava tomando um pouquinho, mas eu não posso. Eu tenho uma certa alergia à cerveja. Então eu não posso tomar cerveja. Parei de tomar, o médico falou, para de tomar, sumiu a manchinha. Né? E outros médicos me indicaram um monte de medicamento. Mas se eu tivesse ali naquele momento, sido consciente, falado assim, peraí, o que está em desarmonia com o meu corpo? É o álcool. Então eu preciso parar com álcool. Eu não precisaria nem de um O médico. corpo dá sinal, né? Dá sinal. Então a conscienciologia ela vai te mostrar esses sinais através da sua consciência. Você vai perceber. Tanto é que uma terapia conscienciológica ela dura em média 4 sessões. Geralmente não precisa de mais, às vezes até menos. Por quê? Nessas 4 sessões você já chegou no fundo. Não desvalida a psicanálise. Psicanálise são 2 anos no mínimo. Né? Ela vai encontrar coisas que você precisa encontrar ali para resolver pro resto da vida. A terapia conscienciológica ela vai resolver questões pontuais do seu dia a dia que você precisa resolver. Então, pode me encontrar no Instagram, né? @rama.o.raj. Pode encontrar no YouTube, né? Conscienciologia, digita lá Conscienciologia, você vai encontrar a gente. No Instagram também, Conscienciologia com underline no final, também vai encontrar a gente. O Instagram eu não movimento muito eles, estou movimentando agora, então eles ainda têm poucos seguidores. Mas a gente já está começando a trazer essa visão mais conscienciológica. Então vamos à pergunta final incorporada. Eu gosto de desafio. Eu trouxe o chapéu do Exu, cuidado. Oxi, vamos fazer um programa só com ele um dia, se você quiser. Faço. Eu até falei pra Maria, falei, vou levar porque vai que lá, né? Ai, se tiver vontade, fica à vontade. Você sabia que já aconteceu? Se você for lá no canal do YouTube, tem um vídeo de mais ou menos 1 hora, né, Mahara? Num podcast, o capitão sendo entrevistado, né? O capitão que você conheceu. Sendo entrevistado pela Mahara. Foi uma experiência muito bacana. Eu até contei para uns colegas meus, os caras interessados em ir, né? Porque é exatamente isso, a gente conversar, trocar ideia. É o que a gente fala, cara, o que falta hoje é isso. Antigamente tinha as rodas de fogueira, o pessoal sentava ali, vamos fazer pamonha. Como tinha menos internet, as conexões, você tinha que conectar com as pessoas. A conexão era humana. Não era verdade? Antigamente era assim, né? Mas aí eu te mando esse vídeo para você dar uma olhada nele. Beleza, bacana. E lembrando, gente, que o Rádio tá com a gente aqui uma vez por mês e a gente fala sobre esses temas aí, porque eu acho muito bacana, né? O despertar da consciência. Então hoje o Rádio vai responder. Vamos lá, Outro dia outras pessoas respondem. Vamos lá. O universo, como pode melhorar, meu jovem? Como é que é? O universo, como é que pode melhorar? Olha, você vai ter que refazer a pergunta, porque a minha mente autista então, não ajudou a entender. Vamos lá, ó. O universo, como pode melhorar? Ah, ok. O universo, como pode melhorar? Essa é uma pergunta boa. Rapaz, se tivesse mandado ela uns dias antes, eu ia fazer um textão gigante aqui e entrar no chat GPT. GPT. Vamos lá, o universo, como é que ele pode melhorar? O universo ele melhora não só com pequenas ações. Eu ouço muitas vezes algumas pessoas dizerem assim, são pequenas ações que mudam o mundo. Eu concordo, trabalho nisso, mas nem sempre uma pequena ação muda o mundo. Às vezes uma pequena ação sendo feita por muitas pessoas muda o mundo. Uma pequena ação sendo feita só por mim e por você, ela não muda tanto o mundo. Então, por exemplo, a gente falou do respeito, um segundo olhar. Poucas pessoas hoje têm esse movimento de não julgar. E se eu ouvir falar mal da Mari ali, não conheço a Mari, estou conhecendo ela hoje, mas alguém falou mal dela para mim, o dia que eu conhecer, eu vou ter uma imagem ruim dela que não é nem real dela. Então, como é que o universo, como pode melhorar esse nosso universo? Se alguém falar mal dela para mim, vou procurar conhecê-la a partir do meu ponto de vista e não do ponto de vista da outra pessoa. Eu vou ver o outro lado da moeda. E se essas pequenas ações forem feitas por muitas pessoas, ela se torna uma grande ação. Uma pequena ação que só eu faço, não chega a lugar nenhum. Mas uma pequena ação feita por muitas pessoas, ela chega. Então, qual que é o fundamento hoje, um dos fundamentos da conscienciologia? Pequenas ações, mas que muitas pessoas façam essas pequenas ações. Não adianta uma pessoa não jogar um papel de bala no chão da rua ou uma bituca de cigarro e sem jogar. Né? Não muda o mundo. Precisa que uma pessoa jogue e 99 não. A gente precisa inverter esse lado da moeda. Essa é a minha resposta para hoje. Raj, obrigado. Energias positivas. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora. Vem pra cá com o Papo da Cana. Se inscreva, compartilha, comenta. Foi mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Sempre pode melhorar. Infinitas possibilidades, meu jovem. Energias positivas. Valeu, um abraço. Fui. Até mais.